Caminhos de Fé, neste dia 23 de setembro do ano de 2025, aqui na Tridimensional Web Rádio, essa linda canção que nos convida a amar, que nos convida a consolar, a compreender, que nos convida a se colocar a serviço, principalmente dos mais frágeis. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Consolar que ser consolado. Que o Senhor nos ensine a verdadeira compaixão, o verdadeiro servir. Porque ser Cristo para o outro e enxergar Cristo no outro é a grande essência do cristianismo. É isso que faz a diferença de uma pessoa cristã para não cristã. É quando eu consigo reconhecer no outro a sua paz interior. É quando o outro tem um olhar de compaixão, compreensão, misericórdia para comigo. Aí eu vejo Cristo nele. E ele se torna Cristo para mim. Que nós possamos nos tornar Cristos uns para a vida dos outros. Este é o grande segredo do servir. É ter a capacidade de ser Cristo na vida do outro e de perceber o Cristo que está no outro. E hoje, no nosso momento Pascom, na parceria que a gente tem feito com a pastoral da comunicação da paróquia São Benedito, nós teremos aqui a participação da pastoral da criança. Eu havia avisado no programa passado que seria a pastoral do dízimo, mas aconteceu um problema, mas a Merina e a Dilma da pastoral da criança veio aqui para falar conosco desse trabalho que é de suma importância, desse trabalho que é isso mesmo, que é ir de encontro ao mais fragilizado, principalmente as nossas inocentes e pequenas crianças, que precisam muito dessa compaixão, dessa misericórdia, desse olhar de acolhimento, para levar alimento espiritual, alimento também corporal, para levar até essas crianças a presença de Deus, através daqueles que as acolhem, que as amam, que as trazem para si, sendo Cristo na vida dessas pequenas inocentes crianças. Então nós estamos aqui para falar sobre a pastoral da criança. E nós estamos aqui com a Nerina e a Dilma. Vou pedir que vocês se apresentem, nos dêem uma boa noite para os nossos ouvintes aqui da Tridimensional Web Rádio. Fiquem à vontade. Boa noite a todos os ouvintes. Eu sou a Dilma, sou coordenadora paroquial da paróquia São Benedito, aqui em Patos de Minas. Boa noite, eu sou a Nerina, sou líder da Pastoral da Criança já há 19 anos que eu venho ajudando na comunidade São Benedito. E é um grande prazer estar aqui com você, Geraldo. Que bom. Então, assim, eu vejo o trabalho da Pastoral da Criança, que é uma pastoral considerada na igreja uma pastoral social. A igreja tem suas pastorais sociais justamente para isso, para ir de encontro às pessoas mais fragilizadas, para ir de encontro àquele que necessita mais da presença do Cristo, que necessita dessa presença do Cristo na oração, no acolhimento, no amor, mas que precisa dessa presença do Cristo na mão que serve, na mão que acolhe, na mão que vai de encontro à dor, que vai de encontro à fragilidade humana. E dentro disso, a pastoral da criança sendo uma pastoral social, uma pastoral que eu tive a graça de estudar no meu estágio pastoral e ver a grandeza do trabalho feito no Brasil e fora dele, pela Zilda Arnes, que foi a grande fundadora desta pastoral e uma grande propagadora desse trabalho,
mas eu vou deixar para vocês falarem o que é a Pastoral da Criança, como é que surgiu, como é que esse trabalho da Pastoral da Criança proposto para o Brasil, e não só para o Brasil, para a América Latina. Que trabalho é esse para as crianças, ir de encontro a essas crianças, o que se faz, como surgiu? Fiquem à vontade para estar discorrendo sobre a Pastoral da Criança. Então, a Pastoral da Criança, ela surgiu em 1983, a partir de uma reunião que o Dr. Paulo Evaristo Arnes teve em Genebra, na Suíça. Ele era, então, cardeal de São Paulo, e ele chegou de lá, então, ele viu que a doutora Zilda, né, que era sua irmã, tinha condições de assumir, né, essa responsabilidade de cuidar das crianças, né, que a Unicef, na época, propôs a Dom Paulo que a igreja poderia ajudar as crianças que tivessem uma necessidade básica, né. Aí ele convidou a Dona Zilda e ela, então, assumiu a Pastoral da Criança e começou em uma cidade no Paraná chamada Florestópolis, que tinha um índice de mortalidade de 127 crianças por 1000. Aí fizeram o teste lá, né, nessa cidade. Aí depois de um ano, esse índice caiu para 28 crianças, de 127 para 28 crianças por 1000. Aí então foi levado para CNBB, né, e viu que deu certo, então a pastoral foi se expandindo para todo o Brasil. E agora ela é presente em todos os estados brasileiros, em alguns países também, em outros países, né, da América Latina, do Caribe, da África. Então ela existe no Brasil, em todos os estados, e em alguns países também, fora do Brasil. E a Pastoral da Criança surgiu, então, para atender essas crianças, né, que morriam de mortes que poderiam ser evitadas. Era como desnutrição, né, desidratação, que as crianças morriam muito e eram, assim, coisas que poderiam ser evitadas, né. Então, sobre o olhar, sobre o lema do Evangelho de João 10:10, para que todas as crianças tenham vida e vida em abundância. Esse é o lema da pastoral. E também, hoje, a missão da pastoral, ela é baseada em um tripé, que são as visitas domiciliares, né? Os líderes formados, né, que fazem formação. Hoje, aproveitando já dessa formação, para falar que a gente estudava o E-Guia, que é um livro da pastoral. Aí tudo foi passado para um aplicativo. A gente faz todos os estudos no aplicativo hoje em dia. Então, o tripé são visitas domiciliares, celebração da vida, que aí a gente encontra com as famílias, né, uma vez ao mês, e a gente faz o que é proposto pela pastoral, que é a evangelização, né, o acompanhamento nutricional, e a gente faz um lanche, né, e as crianças brincam. Essas brincadeiras, geralmente, a gente incentiva brincadeiras que não se usa hoje em dia, que são brincadeiras antigas, brincadeiras de roda, pula corda, peteca, as brincadeiras. E que o mais importante, Geraldo, que a gente faz são os lanches naturais, né? Que a pastoral vem. Tem aquele momento de contração, de reunir as mães, a gente tem vários. Às vezes também, de vez em quando, a gente convida alguém, dentista, nutricionista, o pessoal visita a gente, né? Hoje em dia, graças a Deus, que nós não temos mais
tanta desnutrição, o que matava mais eram as diarreias, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós também, mais a preocupação hoje em dia é com a obesidade, não tanto com o baixo peso hoje em dia, né? Isso, hoje temos que mais avaliar as crianças, mas na nossa paróquia, a gente está naquela técnica convidando mais pessoal para participar, né? Porque são poucas crianças hoje. Eu, como já tenho bastante tempo, antigamente era mais de 70, 80 crianças que a gente participava. Hoje está um número bem mais baixo, né, Dilma? Bem mais baixo. Uma das causas que diminuiu mesmo as crianças, né? Os casais mais jovens, eles estão se mudando para bairros mais periféricos, né? Bairros novos. Então, nosso bairro, que já tem mais um tempo, já tem menos crianças. E também os casais de hoje estão querendo ter filho, né? Tá tendo muito pouco filho. Isso. Mas a gente vê esse trabalho da Pastoral da Criança, que é referência e foi reconhecido pela ONU, pela Unesco, como um trabalho referência de vida, de desnutrição, de salvar muitas vidas de criança, principalmente nos estados do Nordeste. É algo assim que, se a gente pegar e fazer um estudo, a gente vai ver que foram milhares e milhares de vidas que foram resgatadas, salvas, através do complemento alimentar, do acompanhamento, da pesagem feita pela Pastoral da Criança. Eu não sei se hoje, como vocês falaram, não sei se fazemos, sim, essa pesagem. Faz um acompanhamento nutricional. Isso é muito bom. A gente fica feliz de ver que o acompanhamento nutricional hoje, ele tem um inverso dele também, que as crianças estão ficando obesas. Isso significa que a gente tem diminuído a pobreza, né? Porque teve um tempo que havia uma fome maior. Para nós aqui, a gente sabe que nas regiões do Nordeste, Norte do país, a gente nem encontra uma grande carência dessas crianças, e a gente sabe, igual eu disse, quando eu fiz o estágio pastoral e o estudo da Pastoral da Criança, esse trabalho ainda é muito, muito importante no Nordeste e Norte do Brasil. Por quê? Porque ele tem trazido resultados fantásticos. Se a nossa região hoje a gente tem essa tranquilidade de poder ir acompanhar com mais tranquilidade e poder dar para a criança, como vocês estão falando, assim, uma educação evangelizadora, uma brincadeira evangelizadora, algo que desperte nela algo fora daquilo que é o digital que a gente tem vivido muito hoje. Isso é muito importante. Mas a gente sabe que lá, na região norte, nordeste, a gente sabe que ainda é um trabalho... É escasso, né? É escasso, é um trabalho grande ainda. E em vários países da África, como vocês disseram, da própria América Latina. Então, esse é um trabalho que a gente tem que engrandecer. E eu pergunto para vocês, qual a maior dificuldade, quais as dificuldades que a Pastoral da Criança hoje tem encontrado para exercer o seu trabalho? Porque a gente sabe que evangelizar não é fácil. É nadar contra a correnteza. A gente sabe que servir as pessoas, ir de encontro aos necessitados também não é fácil. Não. Por quê? Primeiro, mão de obra. Pessoas que queiram ir com a gente. Segundo, boas formações para que essas pessoas possam participar das formações. Não basta entrar. Eu preciso conhecer, eu preciso me formar para ir. Então, e também a baixa adesão das pessoas àquilo que é evangelização, como vocês disseram. Olha, era tantos, hoje é menos crianças, a gente sabe que diminuiu a taxa de natalidade, algumas pessoas mudaram, mas a gente também percebe um distanciamento do espiritual. Então, quais as grandes dificuldades que temos hoje? É isso mesmo que você falou. As líderes, né, empenhar mesmo no estudo da pastoral, para acompanhar direitinho, né, fazer as formações, que às vezes a pessoa, eu quero entrar na pastoral, eu sou da pastoral, mas tem aquela, sabe, não, eu não quero fazer formação, não quero ser líder, eu quero ser apoio, porque para ser líder tem que fazer a formação. Não, mas para visitar as crianças precisa de formação. Eu visito a criança. Não, mas você precisa de formação para visitar. Você precisa ser da pastoral.
né? As pessoas às vezes ficam assim, com um pé lá e outro cá, né? Quer ser, mas não quer fazer o que precisa ser feito. E assim, enquanto família, às vezes a família não dá muita importância àquele pouquinho ali que a gente está oferecendo, né? Elas gostam quando vai, mas não tem aquele compromisso de todo mês, né? E às vezes também a gente chama a família para entrar, vamos para a pastoral. Às vezes a pessoa tem um certo preconceito por causa da causa que foi criada a pastoral, que era de socorrer os pobres, né? Então a pessoa fica pensando, eu não sou pobre, eu não vou lá. Mas não, tem vários tipos de pobreza, né? Quando a pastoral foi criada, era para combater as causas de morte que poderiam ser evitadas. Hoje em dia, na nossa comunidade de São Benedito, muitas crianças precisam de estar ali naquele ambiente saudável. Pode-se ver para as crianças que completam 6 anos, porque a pastoral é da gestação até 6 anos. Muitas crianças, as que participam mais, quando fazem 6 anos, aí a gente dá um diplominha simbólico, só para falar assim, né, você está saindo com um diplominha. E muitas falam assim, gente, mas eu não posso vir mais não? Tem muitas crianças que gostam, né? Nós temos alguns líderes mirins, né? Temos... eu já sou mãe de um adolescente que foi 17 anos, foi nosso líder há algum tempo, hoje já um pouco afastada, gosta a Dilma falando aqui, ó. Hoje em dia as pessoas acham que trabalhar nas pastorais, você mesmo é da nossa igreja, você sabe as dificuldades que tem, né? Das pessoas ter aquele hábito, hoje em dia na correria todo mundo muito acelerado, aí as famílias falam assim, não, eu não vou porque eu não tenho tempo, eu não preciso disso, mas o que a nossa intuição é buscar as crianças, igual, por exemplo, assim, a gente faz o lanche, a gente faz as capacitação, nós fazemos o nosso xaropinho, fazemos a multimistura que existe até hoje ainda, né? Com as novas regras, mas nós temos lá dentro da paróquia, é vendida lá no escritório paroquial. Até sábado mesmo a Dilma fez uma receita do nosso xarope, que é muito bom agora, que esse tempo que tá. Tem o xaropinho que é muito bem falado, né? Isso. E as crianças, por exemplo, igual muitas, as que nós temos, a nossa base não quer sair da pastoral, sempre tem nós também, uma vez no mês, a gente tem a responsabilidade de celebrar a missa, que é a responsabilidade da pastoral da criança, a gente tem as meninas que ajudam muito bem, né, Dilma? Assim, são crianças que foram atendidas, Deus do pequenininho até hoje, não quis sair, mas é muito fraca, e a gente convida as pessoas para vir para a nossa pastoral. Essa é a nossa dificuldade. De pouca gente para ajudar, porque, é igual a Dilma fala, as pessoas não querem capacitar, porque hoje em dia a gente tem que ter aquela capacitação, porque hoje em dia, com a internet, ajudou muito, né? Tem os aplicativos, tem as coisas ensinando, né? Mas é isso. A gente percebe assim, né? Hoje a gente quer muito buscar em Deus a graça, mas não queremos servir através da graça dele, né? Eu quero culto, mas eu não quero compromisso. O culto me fortalece, o culto, né, a missa, a celebração, a liturgia é uma maneira de eu me alimentar de Deus para depois servir e levar esse alimento que eu busquei ali às pessoas. E a pastoral, como é serviço, então quando eu me engajo numa pastoral, seja qual for, é eu colocando em prática ou partilhando o pão de Deus que eu recebi, o alimento que Deus me alimentou, Ele me fortaleceu na palavra, Ele me fortaleceu no pão da vida, Ele me fortaleceu. E não é justo eu ter uma fé egoísta, em que eu me alimento de Deus e não sou capaz de partilhar esse Deus. E o que a gente percebe hoje, realmente tem essa correria toda, que também pode ser usada como desculpa, não tem tempo, mas se você apertar, você sempre vai conseguir um tempo. Mas eu percebo que não é tanto tempo, eu não quero compromisso. O compromisso não.
Eu quero o Deus que me toque, o Deus que me cura, o Deus que me dê a graça que eu preciso, que me alimente, mas eu não quero me comprometer com Ele. E comprometer-se com Deus é se comprometer com o outro. É se comprometer com o outro. E o lindo da Pastoral da Criança, porque ela se compromete com aquilo que de mais puro a gente tem de vida, criança. Que são as crianças, né? Olhar para uma criança é ver que a vida ela é pura, que na essência da vida ela é pura, que a essência da vida é bela, que a essência da vida é simples. Olhar para uma criança a gente percebe isso. E ir de encontro a essa beleza, pureza, gente, para os agentes desta pastoral, para os líderes desta pastoral, com certeza eles trazem muito mais para si do que levam, porque conviver com aquilo que é puro, com aquilo que de essência é o mais puro que tem, que são nossas crianças, que eu acho que é muito grandioso. Por isso eu pergunto para vocês, quais as graças que tem de ser dessa pastoral? Que graça, que graça vocês veem, que bênção que é essa poder conviver com essas crianças. Fala para nós, porque a gente cita as dificuldades, mas a gente tem que citar também as graças que se colhem. Né? Eu acho que como a gente falou, né, quando a criança chega sorrindo, né? E certa vez uma mãe falou assim, eu fiz um suco lá na minha casa e meu filho falou, esse suco tá parecendo da Pastoral da Criança. Tá com o gosto do suco da Pastoral da Criança, que a gente faz suco natural. Cenoura com limão, cenoura com beterraba, né? O chup-chup saldo fez sucesso, né? E então, assim, o que é coisa boa que a gente está plantando, né? Para colher mais tarde. Eu fui mãe acompanhada. Minha filha, até hoje ela gosta do pastoral, ela já tem 19 anos. Sempre quando ela está aqui, que hoje ela estuda fora, ela participa da missa, ainda ajuda nas leituras, sabe? Então ela se sente ainda parte da pastoral. E assim, igual você falou, é um compromisso assim, muito pequeno que uma mãe pode fazer indo lá, levar uma vez ao mês a pastoral. Vai plantar na criança uma coisa boa, vai ter uma memória boa, porque lá vai aprender que as comidas são saudáveis, né? A gente incentiva a família a plantar uma horta, ter pelo menos 3 qualidades de coisas, naturais, de hortaliças, né, na casa, para ensinar a criança a comer coisa natural, né, e a ter contato com a Bíblia, né. Esse mês a gente incentivou bastante, né, ter contato com a Bíblia. A pastoral é ecumênica, então qualquer pessoa de qualquer religião pode vir, a gente acolhe. Mesmo sem religião, a gente, né, incentiva. Nós temos pessoas que frequentam, sim, que não é frequentante da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque ela é ecumênica. Porque a criança, na sua pureza de vida, ela não quer saber de religião, doutrina, ela quer saber de Deus. E de um Deus que brinca, de um Deus que se alegra, de um Deus que acolhe. Então, essa pureza, ela deveria ser levada até a nós adultos, que às vezes ficamos aí, às vezes agarrados em doutrinas e se matando por causa disso. Uma pastoral ecumênica, por quê? Porque as crianças, para elas não interessam isso, interessam a graça de Deus na vida delas, porque elas são puras, elas não estão preocupadas com isso. A criança está preocupada em viver a vida com a leveza, né? E tudo e qualquer coisa é o que é lindo da criança, né? Você arranca um sorriso dela com qualquer coisa. Eu tenho crianças que hoje já são, eu visito eles, o Leonardo não era, mas a Letícia sim. Deles pequenininho, eu acompanhei na gestação e hoje eles são coroinhas, já não pertencem, a Letícia já tem 12 anos, o Leonardo já tem 14 anos.
E quando eu vi eles lá no altar, ajudando o bispo a celebrar uma crisma, eu senti uma sensação tão gostosa naquele veio aquela fé, né? Que assim, por mais pequenininho que o tempo da gente, que a gente bate na porta, muitas mães recebem a gente com muito carinho, com aquele cafezinho, com aquele papo gostoso do dia a dia que a gente tem, porque igual hoje nós falamos, a gente não tem tempo mais de visitar uma comadre, de visitar uma pessoa. Então aquele tempinho que a gente chega lá, as crianças recebiam a gente com muito entusiasmo. Aí quando eu vi aquelas 2 crianças lá no altar, ajudando uma crisma com o bispo, foi assim, uma alegria no coração, Geraldo, que foi muito imenso de ver. E até hoje também eu estava ajudando a catequese, eu tenho alguns catequizandos que eram crianças que foi na pastoral. Ai, tia, a senhora lembra do suco? Ai, tia, a senhora lembra quando a senhora me pesava? É muito importante, sim. Por mais que seja tão pouquinho o que a gente faz, mas é muito gratificante ver, igual a Dilma fala, sempre hoje tem adolescentes, os jovens, que vê a gente, que sempre lembra daquele encontrinho que a gente faz uma vez no mês lá, que é o nosso lanche especial, as nossas brincadeiras. A gente faz presentinho nas datas especiais para eles, então fica marcada aquela sementinha. É porque o pouco que a gente doa para Deus é muito. Aquilo que a gente faz com amor se torna grande nas mãos de Deus. Por isso, o trabalho que vocês fazem na pastoral tem esse alcance da criança crescer e nunca se esquecer. Porque a graça de Deus são conta-gotas. Nós recebemos todos os dias gotas desta graça, gotas desse amor. Deus vai gotejando na nossa vida, como numa plantação que é irrigada por gotejamento. Deus vai gotejando graça na nossa vida. E Ele goteja essa graça usando pessoas que nos falam dele, que sorriem conosco, que brincam conosco, que nos acolhem. E uma criança, na sua pureza, por isso elas não esquecem, na pureza do coração, da alma de uma criança, o tio que fez e acolheu ela, quando ele tiver com 30, 40, 50 anos, ele vai olhar e vai dizer: esse tio, essa tia, foi alguém que me acolheu, me amou. A gente vê isso na igreja, na pastoral da criança, na catequese, e a gente vê isso nos professores. Quantos professores eu mesmo nunca me esqueço dos professores. Não me esqueço da minha catequista, até hoje, foi quem me catequizou, quem me apresentou a palavra de Deus, quem me apresentou. Então, por quê? Porque naquela pureza dos nossos corações, ou do coração da criança que é tão puro, aquilo fica. Aquele gotejamento, ele produz um fruto enorme que vai acompanhar aquela criança para o resto da vida, né? E que nós possamos continuar, que vocês possam continuar com esse gotejamento, ainda mais esmoreçam. A gente sabe, todas as pastorais que têm vindo aqui, a gente está fazendo esse trabalho, a gente vê, as pastorais nossos membros estão às vezes envelhecendo, às vezes nós não temos membros o bastante, às vezes é um esforço, é uma luta, né, que não consegue um coordenador, tem que ficar um ali a vida toda porque não consegue alguém para assumir o compromisso de coordenar. A gente vai vendo aquilo, mas a gente vê que nesse conta-gotas, nesse pouco que a gente dá, a gente vê os frutos da graça de Deus. Porque os frutos não são nossos, é Deus que faz. Nós colocamos amor, nós colocamos o nosso compromisso e a nossa doação. Deus faz a graça. No conta-gotas dele, e a gente vai colhendo em conta-gotas, cada dia uma graça de Deus. Então, agradecer vocês por ter vindo aqui no programa Caminhos de Fé, falado da pastoral da criança, mostrado para as pessoas, não só da paróquia São Benedito, mas para tantas pessoas, não só da Igreja Católica, mas tantas pessoas, que eu tenho muitos ouvintes que são evangélicos, que esse trabalho bonito de ser Cristo para estas crianças e perceber o Cristo que está nelas. E perceber que essa pureza dessas crianças
é o que dá ânimo para nós diante de uma sociedade tão difícil, que nos dá esperança e força de dizer: o mundo tem jeito. O mundo tem jeito. Quando a gente olha para a pureza de uma criança, nesse mundo violento, de tantas brigas e tantas desavenças e tantas coisas erradas, quando a gente olha na pureza, no olhar de uma pequena criança, a gente fala: o mundo tem jeito. Deus está ali naquela criança. Sim, com certeza. Então eu agradeço a vocês e deixo a vocês aí também a poder estar falando alguma coisa para os nossos ouvintes em despedida dessa participação de vocês conosco aqui. Eu sei que se a gente fosse puxar aqui a Pastoral da Criança, é muita coisa para ser falada, tem muita coisa bonita. Eu tive a graça de fazer um estudo quando fui fazer o estágio pastoral e puxei muita coisa e me encantei com a Pastoral da Criança justamente quando via quantas pessoas foram salvas, quantas vidas humanas foram salvas. Vocês estão falando aí das crianças que nos reconhecem. Quantas crianças vão reconhecer um líder de uma pastoral da criança e falar assim: essa aqui salvou minha vida. Esse aqui salvou minha vida porque eu ia morrer de desnutrição e eles foram lá e me salvaram a vida. E tem muitos. E muitas ainda são salvas na África e aqui no Brasil, aqui principalmente na região norte e nordeste. Então, que esse trabalho nunca cesse, que esse trabalho sempre vá de encontro. Então, fica aí a fala final de vocês para nós. Eu que agradeço o convite, né? E convidar as pessoas a participar da Pastoral da Criança, né? As famílias que têm gestantes, crianças até 6 anos. Tem a comunidade São Benedito, comunidade Nossa Senhora das Dores, comunidade Sagrada Família. E há pouco tempo a gente começou no Alto da Serra, na comunidade Santa Dulce também. E Pastoral da Criança é isso, falando. Alguns padres, às vezes, lembram de quando eram crianças e as mães levavam na Pastoral da Criança. Aí eles são incentivadores, sabe? Eles têm aquela memória boa, né? De quando era criança e quando eles estão na paróquia que tem, eles são grandes incentivadores da Pastoral da Criança. É a gotinha que se transformou numa grande graça. É isso. Só tenho a agradecer mesmo, é uma graça, assim, de participar, né, da Pastoral da Criança. Igual nós falamos, é pouca coisa, mas a gente faz com muito amor, com muito carinho, principalmente a nossa coordenadora, ela faz de tudo. Sempre ela está à frente de todos, faz questão de estar, de participar dos encontros, de tudo. E agradecer você por esse momento, que você continua com essa fé que você tem, né? Sempre que pudesse lá visitar a gente também. E chamar as famílias para participar, porque é um momento assim... a gente começa mais cedo, a gente prepara o lanche, mas assim, é gostoso estar lá. Aquele momento, porque assim... às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, não tem tempo, mas a gente arranja tempo sim. Se a gente for lá, vai ser todos bem recebidos, vamos fazer brincadeira. Agora está chegando no meio das crianças, né? Chamar os pais para vir, tirar, né, as crianças daquele mundo da web, tantas coisas ruins. E a gente tem coisas boas pra gente ver. A gente ensina a fazer até... eu tenho lá em casa um livrinho que ensina a fazer as brincadeiras. E sempre a gente monta aquelas brincadeiras de... Como é que é, Dilma? Aquele que você faz assim, de cordinha, caminhãozinho de reciclagem, a gente ensina. Às vezes a gente ensina as mães também como preparar os alimentos mais saudáveis para as crianças, né? E só mesmo agradecer você por esse momento, que esse papo, tem muita coisa para falar, mas, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado a vocês pela presença, pelo carinho, por nos falar sobre a Pastoral da Criança. E a canção que eu vou colocar aqui é um convite: vem, eu mostrarei. Vem, eu mostrarei. Vem que eu te mostrarei um jeito de você servir a Deus, de chegar até Deus, de estar com Deus.